Que luz é essa? Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. No ar, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Por cima do mar, mareou, por cima do mar, encandeou. Eu pedi a mamãe que fizesse. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, no ar, programa Mãe Divina pela Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos os irmãos da rádio. E hoje o programa vai ser bem interessante. O assunto, às vezes, é bem polêmico também, que são as crianças na Umbanda. É verdade. Então nós vamos falar das crianças hoje, de uma forma bem tranquila, bem simples, para que nós possamos entender mesmo esse trabalho, como trabalhar com as crianças, como elas trabalham no templo, qual o sentido das festas, né, que nós fazemos para as crianças, Cosme, Damião, Orixá e Beji, Crispim, Crispiniane e assim por diante. Mas antes vamos fazer a oração da Mãe Divina. Nós somos envolvidos pelo escudo invisível do amor eterno de Deus. Todo exército de Deus nos protege e nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós. Nós somos iluminados e imunizados pelo Espírito Vivo e Todo-Poderoso, onde nenhum mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder, possa penetrar. Se Deus, se a Sagrada Mãe Divina, se todos os orixás, anjos, santos, guias, mestres e mentores são por nós, quem será contra nós? Assim seja. Então agora vamos a um ponto de Umbanda, das nossas crianças, e salve as crianças na Umbanda. Salve as crianças! Salve as crianças! Salve as crianças! Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. E criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. E criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. E criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. Criança vem de Aruanda, criança vamos brincar. E criança vem no Congá para salvar sua banda. Criança vem no Congá para salvar sua banda. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina.
Voltamos em instantes. Inaê, por cima do mar, prateou, por cima do mar, mareou. Estamos de volta, segundo bloco do programa Mãe Divina. Quem são as crianças, Nicolas? As crianças são dos pilares da Umbanda, né? Desde o começo da religião, os umbandistas falavam o seguinte: a Umbanda ela é sustentada por um triângulo de entidades, onde existe a criança no topo e na base preto velho e caboclo. Essa era a fórmula inicial da Umbanda tradicional, Umbanda antiga, né, que nasce com Zélio e de lá para cá vem se desenvolvendo. Então, desde o começo da religião, a criança está presente na religião. Então, a criança ela é o quê? Ela é uma entidade, um guia espiritual também. Então, é um guia que vem, que dá conselhos, que dá passe, de uma forma diferente, às vezes, do caboclo e do preto velho. Às vezes, a criança, numa brincadeira, em algum tipo de alimento com doce, ela brinca com a pessoa, ela conversa, ela consegue penetrar em campos que às vezes nenhum outro guia consegue penetrar, né? Então é um guia muito especial que hoje em dia na Umbanda, sendo um dos pilares da Umbanda, está deixado muito de lado a criança. Então a criança realmente é um guia espiritual e tem que ser valorizado na religião. Com certeza, ela tem, é o que você falou, né? Eu acredito que ainda continua sendo os pilares da Umbanda, né? Criança, caboclo e preto velho. Esse é um triângulo fundamental para que todo médium se estabeleça mesmo nos seus trabalhos dentro de um terreiro. Porque hoje, a bem da verdade, falando da verdade mesmo, a esquerda está muito em evidência, muito mesmo. E ela é muito importante mesmo nos trabalhos de Umbanda. Porém, se esqueceu um pouco, né, desse triângulo aí, que é fundamental para quem quer fazer um trabalho mesmo interno com a mediunidade. Eu acredito que as crianças, elas são pura magia, né? E criou-se vários paradigmas, né, das crianças. Será que criança é espírito? E se é espírito, então por que ela vem em forma infantilizada? Será que criança não é espírito? Então se não é espírito, de onde vem esse diabo de criança, né? Então isso tudo nós vamos explicar de uma maneira bem tranquila hoje, né? Nicolas, pode explicar pra gente, você que faz o curso de teologia de Umbanda aqui no Templo Mãe Divina. Eu acredito que você explique bem, assim, de uma forma didática, do nosso ponto de vista, quem são as crianças. Dentro do nosso estudo, dessa parte doutrinária da religião, a criança ela não é um espírito humano, ou seja, ela não está dentro dessa realidade, ela habita uma outra realidade, porque na teologia que nós estudamos, nós acreditamos numa cosmogênese, que existem planos da vida, e dentro de cada plano da vida existem dimensões. Então são realidades, são universos paralelos totalmente diferentes uns dos outros, e aonde habitam diversos seres da criação inteira, porque seria muita hipocrisia nossa pensar que nós somos o centro do universo, ou a principal criação de Deus é o homem, o ser humano, né? Então nós somos, vamos dizer assim, uma espécie, né, dentro da criação. Nós somos uma raça, digamos assim. Então a criança, ela está num plano da vida anterior ao nosso, que é o plano encantado. Neste plano encantado, existem diversas dimensões onde diversos espíritos evoluem. E esses espíritos têm uma forma parecida com as nossas crianças. Então, esses espíritos, eles estão começando a aspirar o livre-arbítrio, eles estão começando a experimentar alguns sentimentos. Então, são espíritos muito puros ainda, que estão ainda, vamos dizer assim, na sua idade espiritual, bem nova ainda, mas não é um novinho de, eu tenho 20, 30 anos, não é isso. Ele já vem de outros planos da vida. Então, dentro dessa cosmogênese, nós estamos no 6º plano da vida, e eles estão no 5º plano da vida. E esse intercâmbio entre essas dimensões e planos da vida acrescentem muito na evolução deles e na nossa, porque quando eles captam algumas energias, captam algumas situações, isso também muda o íntimo deles, porque eles têm, a mesma coisa quando você fala assim, eu quero aprender inglês, né?
Então, há muitas pessoas assim, ó, a melhor forma de você aprender inglês é você ir morar nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E aí você vai lá e você tem uma experiência que vale por muito. Uma vez um professor de inglês falou para mim, se você vai e passa um ano nos Estados Unidos para aprender a falar inglês, é como se tivesse 10 anos de escola aqui no Brasil. Então, é mais ou menos esse é o pensamento. Então, as crianças são seres encantados, que estão num processo de evolução como nós. Um dia, elas vão vir para esse mesmo plano da vida, mas não necessariamente para a dimensão humana. Uns vão vir para a dimensão humana, outros para a dimensão natural, que eles falam, né? Que é uma evolução vertical. Porque a nossa evolução eles chamam de evolução horizontal, que é que, em determinado tempo, nós adormecemos para incorporar. E nas evoluções verticais não existe isso. Então, a criança, ela não é um espírito humano nesse sentido. Ela é um encantado. E nesse plano da vida, nessas dimensões, os orixás também habitam. E é muito interessante essa parte, porque as mães orixás que têm o maior contato com as crianças. Os pais orixás, eles guardam, eles protegem, tem uma outra dimensão. E as mães orixás, as que estão mais próximas desses seres. Não quer dizer que o Zerê só tem filiação com orixá feminino, não é isso, mas dentro da literatura do Rubens Saraceni, que ele recebeu do astral, ele passa isso, que lá nas dimensões aonde esses seres habitam, as mães orixás são muito presentes na vida deles. Então é mais ou menos assim que a gente enxerga a criança. Muito bom. E também tem um outro mistério ligado à criança, que na Umbanda ele não é muito cultuado, porque tem essa separação idiota, né? É verdade. Então, Ibeji, Ibeji são as culturas do candomblé. É verdade. E a gente esquece do poder que é esse orixá, entre aspas, né? Então eu vou ler aqui alguns textos que eu acho interessante, para que nós possamos ter uma ideia da importância desse orixá Ibeji num terreiro, tá bom? Então, primeiro eu vou para a etimologia, o significado da palavra, né? Ibeji. É uma junção de termos, né? Yorubá. Ibi significa nascimento. E Eji, 2. Isso já é bacana, né? Porque ninguém sabe o que significa Ibeji, quase ninguém, né? Então, na África, Ibeji é a divindade gêmea da vida, protetor dos gêmeos na mitologia Yorubá. Cada gêmeo tem um nome, né? Então, o primeiro gêmeo se chama Kerinde, que mandava... Não, e o segundo gêmeo se chamava Tayo. Então, o Kerinde mandava Tayo supervisionar o mundo, de onde a hipótese de ser aquele que é o irmão mais velho. Então, tem um irmão mais velho e tem um irmão mais novo, apesar de ser os dois gêmeos, né? Então, pra você ter uma ideia, um mandava o outro supervisionar o mundo. Então, olha o poder desse mistério aí, né? Cada gêmeo é representado por uma imagem. Os Yorubás colocam alimentos sobre as imagens para evocar a benevolência de Ibeji. Os pais de gêmeos costumam fazer várias oferendas de 8 em 8 dias em sua honra. Um animal de poder do Ibeji é um macaco. Muito legal, né? O macaco rei, que mora lá na África. Ele só existe na África. Na África, as crianças representam a certeza da continuidade. Por isso, os pais consideram seus filhos a sua maior riqueza. A palavra Ibeji quer dizer gêmeos também. Forma-se a partir de duas entidades distintas que coexistem, respeitando o princípio básico da dualidade. Contam as lendas, né, e histórias passadas de geração em geração, que chama Itãs, lá na África, que os Ibejis são filhos paridos por Yansan, mas abandonados por ela, que os jogou nas águas. Foram abraçados e criados por Oxum, como se fossem seus próprios filhos. Doravante, os Ibejis passam a ser saudados em rituais específicos de Oxum. E nos grandes trabalhos, né, que lá tem os sacrifícios dedicados à deusa, também recebem oferendas. Então daí já vem para a Umbanda, né? Exatamente. E que daí também já dá para entender o porquê aqui na Umbanda as crianças, né, que não são os Ibejis, mas são as entidades guiadas por Ibeji e na nossa vertente por Oxum e Oxumaré, tem essa ligação toda, né, Nicolas? É verdade. Legal, né? É muito interessante isso, porque na Umbanda o orixá Ibeji não é tão popular. Isso que o Marcelo falou é importante. Não quer dizer que não é popular, que você não pode cultuar.
Porque nós temos 14 orixás. Dentro desses 14, na Umbanda, os populares são 7, 8 no máximo. Então, que desses 14 tem muito mais. Tem o A, tem o Locum. Então, não existe uma lei que fala assim, você não pode cultuar esse orixá porque esse orixá é do candomblé. Não, não existe isso. Então, o que existe é o quê? O que a casa segue. Se a casa segue, se a casa tem essa força, a gente vai seguir. Então, o IBG, ele pode ser cultuado na Umbanda. Popularmente, e segundo a lenda também, houve toda essa adaptação na Umbanda, as crianças vêm, como a gente chama, o trono do amor, né, que é o Oxum e o Xumaré, que são regidas as crianças, para ficar didaticamente também muito mais fácil a gente entender a Umbanda. Mas a gente pode falar, as crianças são regidas principalmente IBG, Oxum e Xumaré. É isso aí, e continuando aqui, falando de IBG na África ainda, entre as divindades africanas, IBG é o que indica a maior contradição, né? Os opostos caminham junto, a dualidade. IBG mostra que todas as coisas, em todas as circunstâncias, têm dois lados, e que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem pesadas, se os dois lados forem ouvidos. Sensacional, né? Nossa, muito Porque forte. aí já indica que é o equilíbrio do universo, né? Mesmo que sejam opostos, ou então que sejam divindades diferentes, eles coexistem, né? Numa força da vida, muito legal, né? Na África, o IBG é indispensável em todos os cultos. Merece o mesmo respeito dispensado a qualquer orixá, sendo cultuado no dia a dia. IBG não exige grandes coisas. Aí começa a falar o que ele, no candomblé, né? Ou na parte africana, o que exige dele. Sim. Mas depois nós vamos falar isso na Umbanda, né? Não são nem orixá e nem vodum. Mas o lado extraordinário desses duplos nascimentos é que é uma prova viva do princípio da dualidade e confirma que existe neles uma parceria do sobrenatural, ao qual recai em parte na criança que vem ao mundo depois deles. Olha que sensacional. Caramba. Então é o princípio da dualidade. Só isso, né? Que nós vivemos tudo uma dualidade. Você Nós vê os somos tronos duais, de né? Deus. Né? Tem a dualidade, Dualidade. masculino e feminino. Quem rege isso? IBG, são as crianças. Ou seja, o IBG é um que circula entre todos os tronos também, todos os orixás. Exatamente. Sensacional, né? Nossa, muito. Até na própria lenda, se a gente for pegar a parte da lenda, a gente encontra todas as essências, né, dos tronos. Então, a criança, é o princípio, a gente pode ir ao trono do amor, também é o trono da fé. É vigiar o mundo também é de Oxalá, então você tem o trono da fé. Aquele que nasce primeiro, ele traz consigo conhecimento também, então você pode associar o trono do conhecimento. Ele foi vigiar o mundo, isso é a justiça e a lei, a justiça divina e a lei maior, e assim vai. Então é uma coisa bem profunda mesmo. Muito profunda, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui no Brasil. Então, aí continua o texto, mas eu vou aqui, depois eu passo o texto na íntegra no nosso blog. Na nossa fanpage, no nosso blog. Por serem gêmeos, são ligados ao princípio da dualidade. Por serem crianças, são ligados a tudo que se inicia e brota. A nascente de um rio, o nascimento dos seres humanos, o germinar das plantas, etc. Então o IBG é o princípio de tudo, né? Tudo que começa. Só isso, né? Apenas isso. Meu Deus. E tem terreiro que deixa de lado, né? Esse mistério. Porque se eu for falar de IBG aqui, eu estou falando das crianças de Umbanda. Sim. Né, que são os trabalhadores de IBG. Mas o maior, né? Para nós aqui, Cosmo Damião, que É. foi sincretizado com Sim. Cosmo Damião. Né? Então isso é muito importante, essa força é vital, na verdade, né? Para um bandista, porque como é que nós podemos deixar de lado um poder, né, que rege tudo que brota, né? Que rege a vida praticamente também, né? Nossa, ontem teve o Fala Seu Zé, né? Na verdade, o evento foi cancelado por causa da chuva, mas algumas pessoas vieram e o Seu Zé veio para passar uma palavra para essas pessoas. E uma pessoa perguntou para o Seu Zé, por que hoje a gente cultua e louva tanto a esquerda e esquece as outras linhas? O Seu Zé falou, a nossa espiritualidade é como uma cebola. Então, o Exu, ele é aquela casca protetora, e o centro da cebola, da nossa espiritualidade, são as crianças. Então a gente está longe ainda da nossa essência, né? A gente só está na casca ainda, então tem muita coisa para aprofundar. E isso liga totalmente com o que o professor tá falando. A criança é a nossa a mais pura essência da nossa espiritualidade, porque a gente está tão longe dela. Exatamente. Então, assim, agora nós vamos falar mais a parte de Umbanda. Eu achei importante falar de IBG, porque ele puxa a essência, né, do mistério na criança.
Porque independente da vertente, é o Xumaré, Oxum, maravilhoso, mas a gente esquece mesmo, que a Cosa Damião fica como se fosse meio que uma alegoria, né? Você coloca a Cosa Damião ali, acende a vela, mas tudo bem, você entende que é a Cosa Damião como representante das crianças, mas não é verdade, né? É um outro orixá ali representado, né? Na nossa Umbanda, que é Ibeji. Então, como é que nós vamos fazer essas oferendas para Ibeji ou Cosme Damião na Umbanda? Primeiro, eu particularmente, né, não sou a favor de Guaraná, né, porque Guaraná, primeiro, tem compostos químicos. Total, né? Segundo, a gente sempre liga o Guaraná à festa infantil, então a gente coloca o Guaraná. A bebida ritual desse mistério, para nós aqui umbandistas, é ou água com mel ou água com açúcar. Então, para mim não tem outra bebida, tá Perfeito. bom? Eu sei que tem bebidas rituais de outras culturas, mas para nós aqui ou é água com mel ou é água com açúcar. Então pergunte aí para sua criança, né? Para sua criança de verdade, né? Não para sua criança você, né? Se ela vai dar um copo de água com açúcar ou água com mel e dar um copo de guaraná, eu tenho certeza que ela vai pegar água com açúcar ou água com mel. Tenho certeza, tá bom? E comida. Comida, doces em geral, mas de preferência, comida ritual desse orixá e das crianças, é a cocada. Então, cocada branca. Mas o meu herê sempre quer outra coisa. Não tem problema, pode dar. Eu tô falando de um plano geral, tá bom? Eu não tô falando que o que você faz é errado, mas tenta oferecer lá para Cosme Damião um copo de água com açúcar ou com mel e cocada branca. E flores diversas, né? Flores assim você pode encher de flor. Então aí já começa a criar um laço mesmo, mágico, né? Com o Ibeji, com as crianças e assim por diante. É verdade. E lembrando que muitas pessoas às vezes perguntam, né? Qual a Xangô é nas pedreiras, Oxum é nas cachoeiras, um ponto de força natural, né? Um jardim bonito, né? Um jardim, um mirante também bonito. Um mirante bonito. Né? Uma praça. Uma vez eu li num livro do Rubens Saraceno que falava o seguinte: o médium de Umbanda ele tem que se atentar muito para a sua criança, né, para o seu herê e para o seu Exumirim, que são dois pontos dentro da espiritualidade do médium que tem que estar bem afiado, no sentido assim, você tem que estar bem próximo, bem ligado com essas duas forças, porque elas ajudam em muito o desenvolver do médium na religião e o desenvolver consciencial do médium na vida dele. Então isso já também é um outro ponto que quem está falando aqui agora, né? É importante o médium ter essa ligação, porque hoje em dia é muito raro você ver falando das crianças, você vê um trabalho de criança. Lógico que chegar na época de São Cosme e Damião, todo terreiro faz, tudo bem, mas devemos ter mais trabalhos desse tipo, né? As crianças, magicamente, elas trabalham também com o teu campo mais puro dentro de você, sabe? Porque às vezes nós matamos o nosso lado criança, no bom sentido da palavra. Então a gente esquece, né, que nós também somos puros, porque hoje em dia ser puro é ser bobo, né? É considerado ser bobo. Igual quem fala, quem ama muito é besta, você é muito ingênuo, né? Mas nós temos esse lado infantil, esse lado puro do nosso ser, que deve sempre ser cultivado, porque é dele que saem as nossas melhores ações, para nós mesmos e para as outras pessoas. Então, hoje, meio que cortaram esse laço de pureza, né? De você ajudar alguém, seja esse alguém quem for, sem esperar nada em troca também. Então, as crianças, elas mexem e fortalecem esse nosso lado puro, esse nosso lado primordial, o lado que brota Deus mesmo dentro de nós, porque se o mistério Ibeji, se o mistério criança é o mistério que rege tudo que nasce, então quando nasceu mesmo, quando nós nascemos com Deus dentro de nós, Ibeji abençoou. Então, quando nós trabalhamos com as crianças, esse lado sempre é fortalecido e você começa a gerar uma energia pura para a tua vida, e o universo começa a ser puro para você também, porque o universo é o que você projeta, né? Se você projetar ódio, o universo inteiro vai projetar ódio contra você. Então, se você começar a projetar uma pureza de amor em todos os outros sentidos, o universo vai ser puro com você também. Muito bom. E tem outro ponto também que é bem legal,
a incorporação, né, das crianças, né? Não é uma incorporação assim, digamos que fácil, porque ela é uma incorporação bem sutil, né? Bem sutil. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Marcelo, sobre essa... A incorporação, você vê se um terreiro é firme, na minha opinião, né? Por dois lados, pela incorporação da esquerda, pelo trabalho de esquerda e pelo trabalho com as crianças. Porque o trabalho com as crianças, ele é muito sutil, né? E você tem que trabalhar muito o teu transe mesmo, para você se entregar à entidade, né? Às crianças. Porque não é fácil, né? Você incorporar uma energia primordial de Deus, né? Que são as crianças. Então, às vezes nós vemos no terreiro muitas coisas que não condizem com o trabalho das crianças na Umbanda. Verdade. Né? A gente confunde muitas crianças com as crianças levadas, travessas, nossas, as encarnadas, né? Elas são levadinhas mesmo. Elas são assim puras, mas você vê de cara quando é uma pureza mesmo, ou quando às vezes quando o médium passa na frente desse mistério, não de propósito, mas ele trabalha na frente mesmo, ele coloca meio que a tua personalidade, como se ele fosse uma criança, e aí começa tudo uma parte meio difícil de se contornar. Então, quanto mais você se entregar mesmo a esse mistério das crianças, deixar a criança tomar conta mesmo dos trabalhos, você vai entender o que eu estou falando, porque as crianças da Umbanda, elas têm a pureza que uma criancinha pequenininha tem mesmo, elas não têm maldade, né? E elas trabalham de uma forma tão pura que quem entra em contato com elas também se torna puro. Então é importante que você trabalhe esse mistério dentro de você, para que você possa cada dia mais se afinizar com esse mistério e trabalhar com ele de uma forma natural, porque tudo que é natural é poderoso. Tudo que começa a complicar, mas que é criança, será que ela foi encarnada? Aí já começa a complicar o trabalho mesmo. Isso da incorporação que o Marcelo falou é fundamental, né? Porque uma criança, um ser dessa proporção, digamos, de pureza, não vai agredir ninguém, não vai humilhar ninguém, tacar guaraná, começar a tacar bolo em todo mundo. Uma coisa é que eles fazem uma brincadeirinha ali com ela, com quem está atendendo, sabe? Uma coisa que as crianças fazem. Uma coisa é aquela bagunça de, sabe, quebrar as coisas, sair da ordem, né? Então há de se pensar nisso também, como há de se pensar também em todas as manifestações também. Também de Exumirim, né? Porque tem gente que tem a visão também de Exumirim que tem que tocar o terror, né? Se incorpora Exumirim, você tem que falar coisas que não se falam dentro de um templo sagrado e distorce tudo. É a mesma coisa das crianças. Então a criança como o pai Marcelo falou, ela é pura, ela brinca, ela é um pouquinho levada nesse sentido, mas tudo dentro do bom senso e dentro de amor. Nada extrapola isso. A criança não vai dar um passe na pessoa, vai jogar guaraná na cabeça dela, passar bolo na cara inteira da pessoa, porque é o passe da criança. Pelo menos a gente não acredita nesse tipo de trabalho. A criança vai muito mais além de tudo isso. Com certeza. E no mais, ter esse contato mesmo com esse mistério primordial. Ibeji, Cosmo Damião, né, sabendo já o que está por trás da imagem de Cosmo Damião também, que é esse orixá fantástico, né, que é esse orixá dual, e que é maravilhoso de se trabalhar. Eu recomendo mesmo, terreiro, em casa, se você tiver um filhinho, uma filhinha, coloca lá uma imagenzinha de Cosmo Damião, começa a tratar, a fazer oferendas para Cosmo Damião, para que eles tragam tudo de bom para os seus filhinhos aí. Só queria que o pai Marcelo falasse aqui rapidamente. Se eu quero chamar essa força dentro da minha casa, orixá Ibeji, a criança, cor de vela, alguma coisa assim, para trazer essa força pra gente. Então, uma imagenzinha de Cosmo Damião, né? E água com açúcar, sempre tem que ser em quantidade igual, sempre tem que ser em 2, tá bom? Então, água com açúcar para Cosmo Damião, 2 copinhos, né? Uma cocadinha branca para Cosmo e outra para Damião, sempre igual, né? E flores, uma vela azul e rosa, ou uma vela toda azul e outra vela toda rosa. Pode ser uma vela de 7 dias branca, né? Teria que ser 2, na verdade, vela de 7 dias branca. Tem que ser tudo em 2, tá bom? Então tudo que você for oferendar para Cosmo Damião, sempre em 2. E comece a fazer os seus pedidos para São Cosmo e São Damião, porque o orixá Ibeji responde mesmo por esse mistério na Umbanda. E se você tiver uma criança, também coloca ali do lado, não precisa ter imagem, mas
coloca lá um docinho para ela, alguma coisa parecida, tá bom? Show de bola, maravilha. Então vamos a alguns recados, né, Nicolas? É verdade. Dia 12, essa segunda-feira agora, volta as giras, né? De segunda-feira no tempo de Umbanda Mãe Divina. E justamente nós vamos abrir o ano com a bênção de Beji, São Cosme e Damião e as crianças. Então vai ser uma gira de crianças, dos herês. Então estão todos convidados a partir da próxima segunda, todas as segundas do ano, exceto que tem feriado, né? Vai ter as giras normais. A gente sempre vai avisar sexta-feira aqui no programa, ou sábado, qual vai ser a gira de segunda-feira. Então, para quem quiser vir, 7h30 nós abrimos as portas para a distribuição das senhas e a partir das 8h30 começamos os trabalhos. Com certeza, já vou começar com os 2 pés direitos, né? Os dois. Porque tudo isso que eu falei vai ser dado na prática aqui no dia do trabalho, essa segunda-feira. Então, se você quer vir buscar essa energia primordial dentro de você, segunda-feira é uma grande oportunidade. E é o que o Nicolas falou, das 8h30 às 10h30 da noite. Isso. Você pode entrar a partir das 7h30 e você está em casa, né? A casa da Mãe Divina é a casa de todos. Tem muitas pessoas aqui que buscam ajuda aqui no templo. Muitas vêm pela gira, né? Que é uma gira de Umbanda. E muitas outras procuram, não conseguem vir na segunda-feira, que é o dia que nós temos para fazer a caridade dentro da Umbanda. E há muitos pedidos, o Pai Marcel abriu um atendimento dele particular, que não é de Umbanda, um outro tipo de atendimento, de ajuda às pessoas. Eu queria que o Pai Marcel falasse um pouquinho do seu atendimento, que tem muita gente ligando, marcando horário para ser atendido, né? E é bom deixar tudo bem claro, bem esclarecido, que é um outro tipo de trabalho, é um trabalho que você tem que ligar, marcar um horário, que é de segunda a sexta, das 10 às 5 horas da tarde. É um trabalho também muito profundo e muitas pessoas buscam às vezes porque não conseguem vir na segunda-feira, nas giras. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Foi exatamente porque muitas pessoas me pediram, né, um atendimento prioritário, assim, né, e nós trabalhamos muito na Umbanda, mas às vezes as pessoas não conseguem ir. Então, de segunda a sexta tem esse trabalho, que é um trabalho que consiste em eu fazer um diagnóstico, né, do que você está passando na tua vida. Nós vamos conversar durante 1 hora, né, e nessa 1 hora eu vou fazer um diagnóstico do que você tem e vou te tratar de alguma das magias que eu sou iniciado. Então, conforme o teu diagnóstico, eu vou para a causa mesmo, né, não só para o efeito. Então, eu vou dentro do seu problema e nós vamos resolver junto isso daí. Então, tem surtido um efeito maravilhoso para já dezenas de pessoas, né, que marcam horário aqui. E se você quiser conhecer esse trabalho, é só você ligar para o telefone do templo. O telefone para quem quer ligar é 011, está aqui em São Paulo, 3477-0252. Vou repetir, tá? 3477-0252. Você liga nesse telefone, a gente vê um dia e um horário, você marca e vem aqui. Lembrando que esse atendimento é só quando você marca um horário. Você não vai chegar aqui num dia e vai se atender. Então tem que ligar mesmo para marcar, tá bom? E além do atendimento do Pai Marcel, dia 15 de janeiro, o primeiro curso da casa, Magia Divina das 7 Chamas Sagradas. O Pai Marcel vai ministrar a primeira turma de magia desse ano. Então, para quem está interessado em se iniciar no sistema mágico, que é a magia divina, que é o grau das 7 chamas, é o primeiro grau da magia divina, é a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai entrar como o Pai Marcel diz, com o pé direito dentro da magia divina. Então, dia 15 de janeiro, quinta-feira, a duração do curso é de 4 a 5 meses. Todas as informações estão no nosso site, lá na página de cursos. Então, se você tem interesse, se inscreva lá no final da página e vem no dia 15 para ouvir a proposta do curso, para sentir se esse curso vai entrar dentro de você, se você quer entrar nessa egrégora mágica, e vai ser muito bacana tudo isso. É uma ferramenta, né, que você tem para o resto da sua vida, para a eternidade, na verdade, né, porque você faz uma iniciação com os mistérios de Deus. Então é uma ferramenta fundamental para você que é mestre de Umbanda ou não, para você que é umbandista ou não, que queira ter mesmo uma ferramenta para ajudar as pessoas, para ajudar a tua família e a você mesmo. Então, dia 15, vem conhecer a proposta do trabalho, né? Vem conhecer a proposta desse curso. Eu chamo de curso porque não tem outro nome, né? Mas na verdade é um processo iniciático, o Mistério das 7 Chamas Sagradas,
que com certeza vai transformar a tua vida, como transformou em minha, do Nicolas, Verdade. de centenas e milhares de pessoas hoje, né? E dia 20 de janeiro, terça-feira, começa o curso de teologia de Umbanda, que a gente ministra aqui no templo de Umbanda Mãe Divina. Então, muitas pessoas se perguntam, o que é o curso de teologia de Umbanda? Qual é a base de tudo isso? O curso ele é totalmente teórico, ele tem duração de 1 ano, 12 meses, com aulas semanais, então são 45 aulas. 45 aulas, cada aula é com duração de 2 horas. Então, durante 1 ano, você vai aprender sobre Umbanda, mas sobre muitas coisas na Umbanda. Então, você vai aprender, primeiro, que Umbanda é uma religião. Então, para você entender o que é uma religião, você precisa saber o que é uma religião. Então, a gente vai falar primeiro o que são religiões, aonde a Umbanda se enquadra nisso. Umbanda é candomblé ou não? Qual é a influência, a história? Vamos falar um pouquinho sobre candomblé. A Umbanda é kardecismo? É um segmento dentro do espiritismo? Qual é a história do kardecismo? Chico Xavier, as influências do espiritismo na Umbanda, que é muito forte também. A Umbanda e a parte xamânica, indígena, a parte mágica, cristã, católica, Jesus na Umbanda e outras influências também, porque a Umbanda ela tem 4 pilares de influências muito fortes, 5 pilares. Então ela tem o cristianismo, o candomblé, que é uma mistura de várias nações, mas também tem muito Angola na Umbanda. Você tem a parte xamânica, a parte espírita e a parte mágica muito forte também na religião de Umbanda. Então, além dessas 5 pilares muito fortes, você tem outras influências na Umbanda também que a gente vai falar, de outras culturas. Então, a gente pode falar, a gente vai falar sobre Quimbanda com K, com Q, Catimbó, Obeia, Palomonte e assim vai. E aí a gente tem que também entender o que é a história da Umbanda. A Umbanda tem história, ela nasceu em algum lugar, alguém fundou essa religião, ela tem 106 anos ou ela é milenar? Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre a linha do tempo da Umbanda, o que é vertente de Umbanda, porque quando você vai num terreiro e você vai no outro é tudo diferente, mas o real sentido de tudo é a mesma coisa. Tem uma explicação lógica para isso? Tem, e isso está dentro da história da religião também. O que são essas umbandas? O que significa a palavra umbanda? A gente vai falar muito sobre mediunidade, tipos de mediunidade, mediunidades comuns na Umbanda. Porque tem muita gente que associa a Umbanda com a mediunidade de incorporação e só. Se você é clarividente, se você tem psicografia, se você tem xenoglacia, qualquer tipo de mediunidade, faz, não, você não é de Umbanda, você é do kardecismo. Não, na Umbanda também tem milhares de mediunidades que o médium tem que desenvolver. A gente vai falar sobre chakras, sobre 7 corpos, o ser dual, cordões energéticos, polos positivos, negativos, campos mediúnicos. Vai falar de incorporação, consciente, semiconsciente ou inconsciente. O que significa isso? Medos, traumas, mitos, preconceitos sobre tudo isso. A gente vai falar sobre Deus, porque aí a gente fala assim, Exu, Pombagira, mas e Deus em tudo isso? A gente vai falar sobre Deus, divindades, o que são tronos de Deus, o que são orixás, o que é Exu, o que é orixá Exu, a liturgia, o que é uma gira, o que é uma macia, o que é um cruzamento, o que é um batismo, um casamento, o que é um altar, o que é uma tronqueira, uma firmeza, um assentamento, o que são os guias de Umbanda, o que é guia-chefe, o que é guia de frente, o que é o mentor, seres naturais, encantados. Olha, é muita coisa para se falar em 1 ano. A gente poderia falar de teologia durante 5, 6 anos tranquilamente, mas em 1 ano esse curso é desenvolvido para você estar preparado. Tem muita gente que fala assim, o estudo na religião não presta, é uma fábrica de você fazer médios. Mas eu já conheci pessoas que não estudaram e fazem coisas erradas na religião, e já vi pessoas que estudaram e fazem coisas erradas também. Então, o estudar não é uma métrica para você se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa que mistifica as coisas. O estudar, ele faz parte, ele é uma parte apenas do seu desenvolvimento. Ele vai te transformar numa pessoa um pouco mais consciente acerca dos mistérios da Umbanda. Não a melhor pessoa, ele vai abrir um campo dentro de você para você continuar semeando tudo isso. Então, para quem se interessar por esse curso, entra lá no site, tem a página certinha com todo o cronograma do curso, das 45 aulas, para você ver, e aí no final da página você se inscreve no site. Faça a sua inscrição para quem tem interesse e vem no primeiro dia. Se você está com dúvida de fazer, vem no primeiro dia, dia 20 de janeiro, senta aqui, ouve a primeira
a primeira aula, que não é apresentação, mas já é uma aula já. Então, vem para sentir o clima da aula, se sentir o chamado, vem fazer com a gente esse curso. Dia 31 de janeiro, a gente abre com o primeiro workshop do templo, que é Juju, a magia talismânica caribenha. Eu queria que o Pai Marcelo falasse um pouquinho sobre o workshop Juju, que vai ser ministrado pelo Edmundo Pelizari. O Ed Pelizari é sensacional, todos os workshops do Edmundo. Eu acho que a melhor explicação está na descrição mesmo do nosso site, né? Então você entra lá no nosso site www.templomãedivina.com.br e você vai ver, né, que dentro da arte da Obi do Voodoo, essa é uma arte que você pode aprender para fazer, né, talismãs de proteção, aprender uma língua mesmo, né, símbolos dentro da tradição afro-caribenha e assim por diante. Então entra lá www.templomãedivina.com.br, na parte de agenda tem lá o curso de Juju e tem a descrição. Eu tenho certeza que quando você ler, você já vai se inscrever, porque é sensacional, a primeira vez no Brasil. Isso com certeza absoluta, não existe em nenhum outro lugar no Brasil esse curso de Juju. Então vem fazer, entenda o que é, né, lê a descrição direitinho e já se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai também se apaixonar por essa arte da feitura talismânica na Obi e no Voodoo. E o Mãe Divina está com muitas novidades bacanas. Uma delas é o nosso canal no YouTube. A gente tem a TV Mãe Divina. Toda semana tem um vídeo novo, mas não é um vídeo qualquer, é um vídeo especial para você. Na última semana, na TV Mãe Divina, postamos um vídeo do Pai Marcelo ensinando como se faz um azeite consagrado para a quebra de magias negativas, de purificação dos chakras, enfim, para você purificar sua casa. E é um baita de um vídeo, com uma super produção mesmo. Então, é bacana você entrar lá, assinar o nosso canal no YouTube, dar essa força, clicar lá em curtir no vídeo, porque são meios que o Mãe Divina está buscando para divulgar Umbanda. É isso que a gente faz, nosso trabalho é esse, divulgar Umbanda. Sem criticar ninguém, sem falar de fulano, ciclano, a gente divulga Umbanda, que a Umbanda é maior que todos. Então, tem nosso canal no YouTube, entra lá, é só colocar lá, Mãe Divina, Templo Mãe Divina, você vai achar muito fácil. No Facebook, nós temos a nossa fanpage, que também está bombando com muitas informações bacanas. Temos o nosso site, em breve está vindo um site novo aí no Mãe Divina, com muitas informações. Tem o nosso blog, tem o programa aqui na Rádio Mundial, tem o programa Mãe Divina na Rádio Mundial às quartas-feiras, tem esse programa aqui, Mãe Divina, também na Toque de Aruanda. Então, Mãe Divina levando a Umbanda para o infinito, esse o nosso objetivo. Então, ajuda a gente a compartilhar, a curtir, porque tudo está feito com muito carinho e muita qualidade e profissionalismo mesmo. Então, quando você olhar um trabalho do Mãe Divina, tudo que nós fazemos é muito profissional, com muita qualidade e muito amor, porque a Umbanda merece isso. A Umbanda merece pessoas que façam um trabalho maravilhoso por ela. Então, tá aí a dica aí para vocês que estão buscando. Lembrando também, para quem não leu, tem o livro Zé Pilintra, a Revelação. O Pai Marcelo recebeu do seu Zé essas informações. Esse livro está disponível em PDF, gratuito no nosso site. É só entrar lá e baixar. Conhecimento gratuito. Então, não tem mais o que falar assim, eu não estudei, por causa... não tem mais desculpa, é só entrar lá e baixar. Já tem mais de 10 mil downloads diretos, fora os indiretos, né, que o pessoal coloca em sites, que o Pai Marcelo também já autorizou a colocar em outros sites. Então, a coisa vai criando muitas formas, e é isso que a gente espera do Tempo Mãe Divina da Umbanda. É isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Quero agradecer o carinho de todos os ouvintes. Quero agradecer mesmo de coração todas as mensagens, todos que vêm aqui visitar o templo para nos conhecer. Um grande, grande, grande abraço para vocês. E que esse ano comece com poder mesmo de Ibeji em nossas vidas. E com todos os orixás nos abençoando hoje, agora e sempre. A nossa Mãe Divina sempre nos cobrindo com o vosso manto de luz e amor. Um beijo a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Salve a Mãe Divina. Salve a Mãe Divina. Que luz é essa? Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri.
Oferecimento Umbandas. Conheça, curta e acompanhe a página mais completa de conteúdo umbandista do Facebook. Acesse www.facebook.com/umbandas e o site www.umbandas.com.br. Conheça também a maior loja virtual de moda umbandista. Acesse www.umbandistas.com.br.